Nós precisamos entender o quão abençoado é você pregar o Evangelho. Os santos que têm o Evangelho são fortalecidos, renovados e o sobrenatural acontece. Por quê? Porque a evangelização ela é o ponto-chave se essa terra vai ser abençoada ou se ela vai ser destruída. Porque só através da pregação do Evangelho é possível mudar a maldição para a bênção. E mudar a destruição para a salvação. Então, no teu lar, no teu trabalho, nos teus negócios, em qualquer lugar. Esse é o ponto-chave. No jornal da semana passada estava falando que nos Estados Unidos muitas pessoas têm morrido por causa de drogas. Drogas. Eles falaram que 11 mil pessoas morreram por drogas. E isso são números muito grandes. Porque na guerra do Vietnã morreu 5 mil. Ou seja, o dobro de pessoas estão morrendo por causa de drogas. Desculpa, 110 mil pessoas. Então, mais pessoas têm morrido de droga do que de acidentes de carro nos Estados Unidos. Então, essas drogas, elas não são drogas como cocaína ou... Não são esses tipos de droga. São... outros tipos de drogas. Drogas sintéticas. Então, essas drogas sintéticas vêm de outros países e eles estão dizendo que jovens de menos de 19 anos, até mesmo jovens com menos de 14 anos estão morrendo por causa de drogas sintéticas. Ou seja, crianças que são na idade de tio Gaxé, elas assistem pela internet, elas estão morrendo com 2 miligramas, uma quantidade muito pequena. Não é nem grama, é miligrama, então é muito pouquinho. E grama já é pouco, mas é miligrama e isso já é fatal. Então, uma quantidade tão pequena pode ser fatal. E muitos jovens nos Estados Unidos estão morrendo. Então, até mesmo o governo tem falado que essas drogas sintéticas é como se fosse um problema realmente muito grave para o país. Depois do Covid, esse é o maior problema. E mortes por Covid, nos Estados Unidos foi o país que teve mais. E isso não quer dizer porque eles não conseguiram fazer a vacina, porque eles conseguiram fazer uma vacina. E mesmo vacinando, muitas pessoas morreram de Covid nos Estados Unidos. Por 3 anos.
Eles dizem que mais de 500 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por Covid em 3 anos. Então, nos Estados Unidos está tendo muitos problemas como esse. Mas há um tempo atrás, a América era o melhor país do mundo. As pessoas falavam que era, né, o país perfeito. Mas por que está acontecendo tantos problemas na América? E a Bíblia é o único lugar que pode nos dar a resposta para isso. Porque os Estados Unidos era um país que tinha o evangelho, mas eles simplesmente calaram as suas bocas e pararam de evangelizar. Abraão, Isaac, Jacó, José, que estavam pregando o evangelho, foram muito abençoados. Mas o povo de Israel, depois dessas eras, pararam de pregar o evangelho e acabaram sendo presos pela Babilônia. E a Bíblia é o único lugar que pode nos responder porque esses problemas acontecem. Ou seja, não existe bênção maior do que nós termos o evangelho e pregarmos o evangelho. Por isso lá em Isaías 60 ele diz, refluja a sua luz. Porque assim todos os desastres vão sair. Está escrito na palavra de Deus. E aqueles que eram fracos se tornarão um país forte. O Senhor já prometeu isso para nós. E por que os Estados Unidos se tornou o maior país do mundo? Eles tinham uma história muito pequena, muito curta, mas eles se tornaram um país forte por causa da evangelização, por causa do evangelho. A Inglaterra também era um país pequeno, mas quando eles começaram a pregar o evangelho, eles se tornaram, foram chamados até de o país que o sol não se põe. Mas hoje, até mesmo os Estados Unidos e na Inglaterra foi um dos países que mais morreu pessoas por Covid e também estão com problemas maiores de droga dentro do país. A Inglaterra também tinha, né, vacinas para vacinar o povo, mas eles não conseguiram impedir as mortes. Se nós não sabemos qual é o comando para a igreja, né, a missão da igreja, nós não conseguimos entender esses desastres. Por exemplo, os problemas do Japão, os problemas do mundo, dos países, a igreja consegue resolver. Então, primeiro, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é resplandecer luz para o 237, para os outros países. É fazer com que todo o mundo escute o evangelho. Por isso, depois que Jesus ressuscitou, ele disse: façam discípulos. Ele não falou evangelize, ele disse façam discípulos. Ele disse também para nós levantarmos pessoas que possam evangelizar outras pessoas. E Deus vai abençoar todas essas coisas. Lá em Marcos 16, do 15 ao 20, ele diz que vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a condição para ser salvo e não ser salvo é a fé. Todo ser humano é escravo do diabo, nasce pecador. Por isso vem sofrimento. E dentro desse sofrimento é destruído e vai para o inferno.
E como prova disso, ninguém ensinou essas pessoas, elas naturalmente fazem idolatria e elas nem sabem que isso é pecado. Por quê? Porque elas são escravas do diabo e por isso elas precisam do evangelho. E a única condição para você ser salvo é crer em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo, o diabo é destruído. No momento que você crê em Jesus, todo o seu pecado é perdoado. No momento que você crê em aceita Jesus, você sai da morte e vem para a vida. Aqui está escrito: quem crê será salvo. E então, sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Então, quando você aceita Jesus, você sai da escravidão do diabo. Ele transforma o teu destino. Ele te liberta de todas as amarras de Satanás. Eu acho que vocês que já têm idade sabem quem é Bruce Lee. Ele foi um ator muito famoso. Porém, com 32 anos ele faleceu, muito cedo. E eu soube por uma pessoa que vivia com ele. Ele teve uma experiência e ele disse que uma sombra escura veio até ele e disse que ia morrer cedo. E esse demônio falou para ele: o teu pai morreu cedo e você vai morrer mais cedo que ele. E diz que ele falava com esse demônio e eu acredito que ele sempre vivia preocupado. O corpo dele, o físico dele era forte. Ele sabia lutar. Ele era um esportista, mas eu creio que ele sempre vivia preocupado. E então ele recebe uma notícia de Hong Kong. O pai dele tinha morrido, falecido. E o pai dele faleceu com mais ou menos uns 60 anos, muito cedo. E ele já tinha ouvido o que o demônio tinha falado. Eu vou matar seu pai jovem e você vai morrer mais jovem que o seu pai. E eu acredito que depois desse telefonema ele ficou ainda mais preocupado. Mas ele estava morando lá nos Estados Unidos. E eu creio que lá nos Estados Unidos, por volta dele, tinha muitos cristãos. E que se esses cristãos pregassem o evangelho, ele ia ser liberto. Eu creio que tinha em volta dele cristãos, mas ninguém falou para ele sobre o evangelho. Quando você acreditar em Cristo, ele vai te libertar de todas as maldições. Ninguém falou isso para ele. E então, com 32 anos, ele falece. E ninguém sabe como ele faleceu. Sabe por quê? Porque destino é isso. Então, quando você crê em Jesus Cristo, todas essas maldições acabam. Todos os problemas da sociedade, do mundo, são solucionados através de Cristo. A medicina evoluiu, mas eles têm um monte de doenças que eles não conseguem ainda curar. E tem aparecido mais doenças. E muitas doenças psicológicas também. Por exemplo, na América, vícios, né? Lá tá tendo muitos problemas com vícios em droga. Quando você vicia em droga, diz que não tem cura. É impossível curar uma pessoa viciada em droga. Porque essa pessoa, ela quer parar de usar droga, mas ela fica com abstinência e diz que dói o corpo. É como se ela estivesse sendo furada. Então ela não consegue mais ficar sem essa droga.
Mas no momento em que você acredita em Jesus, ele soluciona. Jesus é a resposta. Problemas psicológicos, no momento que você acredita em Cristo, ele te liberta, ele soluciona. Jesus, ele curou um paralítico. Ele disse: o teu pecado foi perdoado. No momento que você acredita que Jesus Cristo perdoou o teu pecado, você é curado. Sabe por quê? Porque todos os problemas foi iniciado por Satanás e pecado. E quando esse problema raiz é solucionado, tudo é solucionado. E só Jesus Cristo conseguiu solucionar o problema raiz. E quando você acredita nisso, a tua doença é curada. Você recebe poder para repreender Satanás. E você sai da morte e vem para a vida. Por isso, a igreja que tomou posse desse evangelho, ela tem que saber o quão importante é o evangelho. O mundo inteiro não conhece o evangelho. Os japoneses, o Japão não conhece o evangelho. Existem muitos problemas acontecendo no mundo inteiro. Mas a raiz, a prova está aqui. E nós somos a testemunha disso. O tema da Bíblia é que o Cristo que soluciona esses problemas veio. Lá na cruz ele morreu, mas ele ressuscitou e isso representa que ele solucionou os problemas. Esse é o tema da Bíblia. Então, Jesus, ele disse para os discípulos: vocês são testemunhas dessas coisas. Esse evangelho começou de Jerusalém, mas ele será pregado em todo o mundo. Então, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Para falar a verdade, os Estados Unidos e a Europa são lugares que já entrou o evangelho. Mas a Ásia, o Oriente, nunca entrou o evangelho. O Japão, então, é 0,03% só que acredita. Então, um país que não tem nada, que nunca entrou o evangelho, é difícil pregar. Mas por que é difícil pregar o evangelho em um país assim? Porque o diabo vai impedir. Porque o diabo, ele tem medo do evangelho. Ele quer impedir que isso aconteça aqui. E se não existisse o diabo, você poderia facilmente evangelizar várias pessoas. Mas o diabo, ele não quer. Então ele vai sempre impedir a evangelização. Por quê? Porque ele também tem um exército. E ele vem te impedir com esse exército. E o que a gente tem que fazer para vencer? A igreja tem que ser unida. A igreja tem que se tornar um exército. Porque sozinho você não consegue. E o diabo sabe disso. E então ele impede que a igreja seja unidade, seja junto, trabalhe junto. Por isso ele separa. Então, diabo ou Satanás significa divisão. Por quê? Porque a igreja, quando ela tiver unidade, ela vai ser forte e ela vai pregar o evangelho. Aonde nós lemos hoje, estava dizendo que a igreja da Antioquia iria iniciar a pregação para o mundo. Então, esses 5 profetas se reuniram e começaram a orar juntos. Eles estavam ali orando juntos e então o Espírito Santo vem sobre eles e o Espírito Santo falou: vamos começar a obra.
Essa é a primeira vez que apareceu uma resposta quando eles oraram aqui em Atos. Por quê? Porque até então eles pregavam sozinho. Por exemplo, Filipe foi sozinho, Estevão foi sozinho. Mas aqui foi a primeira vez que eles se reuniram como um time. Eles criaram uma organização. E então foi a primeira vez aonde iniciou essa unidade. Quando você se torna um time, você consegue fazer uma obra grande. Então aqui tinha 5 mestres. Primeiro era Barnabé. Tinha Simeão, chamado Nigé. Nigé significa negro. Provavelmente ele era africano. Ou então tinha Lúcio de Cirene. Ele era de Cirene. Ele era um gentil, ele não era judeu, ele era um gentil. E também tinha Manaém, que foi criado com Herodes. Ou seja, Herodes era o rei. E Manaém foi criado junto com o rei Herodes. Ou seja, provavelmente eles eram irmãos. Então, eles eram parentes, a gente consegue entender. Ele era parente de Herodes. Ele era uma pessoa, um líder. Ele tinha poder. E Saulo. Então, esses 5, eles eram pessoas totalmente diferentes, né? Um era filho do rei, o outro era escravo, o Paulo era um mestre, Barnabé, ele era um imigrante. Então, assim, eles eram totalmente diferentes. Mas essa unidade é um modelo para a igreja. O diabo, ele sabe que quando a igreja se une dessa forma, acontece uma evangelização poderosa, então ele tenta impedir. Então esses 5 se reuniram e oraram. Eles não só oraram, como eles também tiveram um momento de fórum, de testemunhar. Eles colocaram diante de Deus os pensamentos deles, e eles juntaram os pensamentos em um. E então o pensamento deles se uniu para um só propósito. Sem conflito, sem problemas, eles conseguiram. Eles não estavam ali disputando. E quando a gente consegue essa unidade, o Espírito Santo, ele trabalha mais forte. E então, nesse momento, a igreja de Antioquia se tornou uma igreja forte para a evangelização. Nós, da Igreja Missionária Evangélica, recebemos muitos irmãos de outros países. Mesmo sermos diferentes um do outro, podemos ser um em Cristo. E isso é a vontade de Deus. Precisamos ser um. Mas o diabo, ele tenta impedir essa unidade. Ele coloca esse tipo de pensamento. Coloca conflito. Coloca disputa. E esses tipos de pensamentos são coisas que o diabo está colocando. E você precisa se tocar. Você precisa se tocar que esses pensamentos são do diabo e não deixar ele te enganar. Por exemplo, o diabo está querendo intriga. Ele está colocando pensamentos dentro de mim. Por exemplo, se novas pessoas possam chegar na igreja e começarem a ser membros e você ser machucado por alguém ou por alguma palavra de alguém que está dentro da igreja, você precisa saber que o diabo, ele está tentando tirar você do lugar da união.
E essas pessoas, novos convertidos, você precisa ensinar para elas. Não tem como você ser um evangelista forte se você não está dentro da igreja. Se você é um membro da igreja. Não tem como. Mas o Japão, eles, desde antigamente, eles têm um pensamento de, eu posso adorar a Deus e fazer culto em casa sozinho. Eu não preciso ir para a igreja. Eu fui a UBI faz 30 anos, mais ou menos, que eu não ia lá. Quando eu era jovem e estava pensando em vir para o Japão para ser um missionário, eu estava sendo treinada e eu fui na casa de uma pessoa lá. Então, a esposa era coreana, o marido era japonês. E esse casal não ia para a igreja. O marido era uma pessoa realmente incrível, era uma pessoa muito boa. Porque a Bíblia, ela ensina pra gente ser uma pessoa boa, manso. E ele era esse tipo de pessoa. Ele era pescador e ele fazia o negócio dele praticamente de graça, porque na Bíblia está escrito isso. Não é que está escrito isso, mas ele pensava que era assim. Então ele fazia negócio meio que de graça. E claro, ele era pobre. E agora ele continua pobre. Ele fala coisas lindas e ele é um homem muito bom. Mas em volta dele ninguém é salvo. Sendo que ele é uma pessoa tão boa. Ou seja, ele não tinha nenhuma influência porque ele era fraco espiritualmente. Porque ele não ia em uma igreja. Porque ele não sabia quão importante é ir a uma igreja. Então o diabo, ele impede as pessoas. Ele coloca pensamentos de que basta você acreditar, não precisa ir na igreja. Sim, você pode se tornar uma pessoa boa assim, mas você não consegue entrar para ser exército, soldado do exército de Jesus. Sabe por quê? Porque só o exército de Jesus Cristo consegue destruir o exército do diabo. Então a igreja, ela precisa ter unidade, mas o diabo, ele sempre vai tentar impedir essa unidade. Por que nós não conseguimos ser unidos? Porque dentro da igreja começa a acontecer várias coisas. Que você começa a ficar, olhando. Não é sobre o prédio da igreja, mas você começa a olhar para o lado e para as pessoas e falar, eu não gosto disso nessa pessoa, eu não aceito isso. E se todas as pessoas fossem perfeitas, os pastores, vocês, os irmãos, é claro que a gente não ia ficar, preocupado, com alguma coisa assim. Mas às vezes você olha pro pastor e começa eu não gosto do jeito que ele fala, ou eu não gosto que essa pessoa fala. E essas coisas, elas tiram você do foco. Elas enganam você. Então, talvez você seja uma pessoa que as coisas têm que estar dentro do seu padrão, senão você não aceita. Mas todos nós precisamos seguir o padrão de Jesus. E Jesus diz que o padrão dele é perdoar uns aos outros. Esse é o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo é: assim como eu amei, vocês amam uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Então, esse é o padrão de Jesus Cristo. Assim como eu amei, eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
Será que nós somos tão perfeitos para sermos amados por Jesus Cristo? Não. Mas nós somos salvos e somos amados por Ele mesmo assim. Nós temos muitos pecados e muitos problemas. E mesmo assim, Jesus nos amou. Então, o padrão de Jesus é o perdão. E a igreja, quando há perdão, ela consegue unidade. Quando você compreende o seu irmão, você consegue ter unidade. Então, quando cada um de nós alcancemos o padrão de Cristo, nós vamos conseguir essa unidade. Quando cada um de nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos conseguir a unidade. Aleluia! A palavra de Deus não é a lei, os mandamentos, mas é o evangelho. O evangelho traz unidade. Se você segue mandamentos, ninguém consegue cumprir mandamentos. Mas através do evangelho, cada um de nós conseguimos. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 26 ao 27, Paulo está dizendo assim: por que a igreja tem que ser uma? Né? Tem que ter unidade. Paulo está explicando aqui muito fácil. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Sim, todos nós juntos somos um corpo. Se um dedo está doendo, todo o corpo vai doer. Por quê? Porque é um corpo só. Então não precisamos ficar disputando. Se a tua mão direita fez uma coisa boa, a tua mão esquerda que se alegre com isso. Por quê? Porque nós somos um corpo só. E essa é a verdade. Por isso, quando a gente lê em Romanos 12:15, Romanos 12:15, alegre-se com quem está alegre e chore com os que choram. Então, mesmo que você não consiga, mas se outras pessoas conseguirem, isso também, se alegre com essa pessoa, aleluia. Então, diante dessa unidade, o diabo, ele estremece. Então, na semana passada, nós fomos para Rofo fazer campo evangelista. E quando nós nos unimos como um time, nós conseguimos evangelizar muitas pessoas. E todas as pessoas que participaram falaram: nossa, como evangelizar é tão legal. É uma experiência tão boa. Mas quando você vai evangelizar sozinho, você fala: nossa, evangelizar é tão difícil e nunca mais eu quero fazer isso. Mas quando você é um time, a escuridão é destruída. E mesmo que você não consiga evangelizar, mas esse momento que você está ali, ele te traz alegria. E essa é a bênção que a igreja recebeu, a bênção da unidade. Então, para que cada um de nós possamos receber essa alegria da unidade, nós precisamos entrar na oração. Nós precisamos orar. O Deus Trino está conosco. Então, quando você desfruta do poder de Deus, você fica forte. Você se torna uma pessoa forte. Será que existe uma pessoa mais poderosa do que uma pessoa que está com Deus? Que Deus está com ela? Não existe. O 9 significa desfrutar da sua identidade e refugir como uma torre de vigia. Você é um farol e você pode resplandecer a luz. A luz que sai de você pode alcançar pessoas.
Então, mesmo que você reflita a luz, não é sozinho que você vai fazer isso. O último 3 da oração 393 é que as 3 gerações, os pastores, os mantenedores remanescentes, possam ter unidade. E dessa forma, nós vamos conseguir passar isso, repassar isso de gerações em gerações. Então, essa semana nós temos a conferência de líderes e na próxima semana nós teremos conferência de remanescente. Então, principalmente os Chugakusei, Kokosei e os universitários, que eles possam estar participando dessas conferências. Eles estão passando por um momento muito importante da vida deles. Que eles possam ser fortalecidos através da oração e que eles possam se tornar evangelistas. Nós precisamos de evangelistas, do evangelho. Como eu falei para vocês, tem pessoas que elas usam droga e elas têm criança em casa e existe histórias de que essas crianças comeram sem querer essas drogas e morreram. Isso tem acontecido. E essas drogas, elas podem ser compradas facilmente pela internet. Nós estamos vivendo esse tempo. E quando nós não percebemos, simplesmente o mundo inteiro está sendo viciado por drogas. E tem sido difícil viver nessa sociedade, mas nós precisamos fortalecer, que os nossos filhos possam ser fortalecidos através da oração, que eles possam entender desde agora de criança a importância da oração. Se você conseguir criar o seu filho como um remanescente forte, agora, nesse tempo que já está difícil, eles poderão ser luz quando eles crescerem e poderão salvar muitas pessoas. Nós da Igreja Missionária Evangélica sabemos o quão importante é essa missão de evangelizar e sabemos a importância de criar nossos filhos como remanescentes fortes. E sabemos sobre a igreja, a unidade da igreja. Então vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço. A Igreja Missionária Evangélica, que possamos ser unidos. Que o Senhor possa nos fortalecer e que possamos ser uma igreja forte, Senhor. Que o Japão seja evangelizado e que nós possamos pregar o evangelho nos 237 países. Principalmente os gentios, os estrangeiros que já estão na nossa igreja missionária evangélica, que eles possam se tornar uma porta forte. Que os remanescentes possam ser os protagonistas do futuro, Deus. Que o Senhor possa trabalhar fortemente neles. E todos os irmãos, que eles possam ser cheios do Espírito Santo e não viver pelo padrão deles, mas pelo padrão de Cristo em unidade. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.